A Belina nasceu em um momento em que o Brasil começava a abrir espaço para carros que não fossem apenas meios de transporte, mas soluções completas para as necessidades do dia a dia. Era o início dos anos 70 e o país vivia uma fase de transição. A economia crescia e as famílias procuravam veículos que pudessem oferecer praticidade, espaço e um custo acessível. Foi nesse contexto que a Ford apresentou a Belina, a versão perua do Corcel. Desde o início, ela chamou a atenção. Com um design que combinava simplicidade e elegância, a Belina não era apenas funcional, mas também tinha personalidade. Seu motor, derivado do Corcel, era robusto o suficiente para enfrentar as estradas brasileiras, muitas vezes precárias na época. Mas o que realmente conquistou as pessoas foi a versatilidade. A Belina era espaçosa, perfeita para famílias grandes ou para quem precisava de um carro que pudesse carregar mercadorias durante a semana e crianças nos finais de semana. Não demorou para que ela se tornasse um sucesso. No início, a ideia de uma perua parecia algo ousado, mas a Ford sabia o que estava fazendo. A combinação de praticidade e economia caiu como uma luva para o consumidor brasileiro. Além disso, ela era acessível. Não era o carro mais barato, mas oferecia tanto valor que muitos a consideravam um ótimo investimento. O espaço interno era generoso, e isso fazia com que a Belina fosse vista como uma extensão da casa. Era como se você pudesse levar sua sala de estar para qualquer lugar. Mas o que realmente solidificou a Belina no coração dos brasileiros foi sua capacidade de se adaptar. Seja no campo ou na cidade, ela parecia estar sempre no lugar certo. No interior do país, ela era a escolha óbvia para quem precisava de um veículo confiável e resistente. Já nas grandes cidades, era perfeita para famílias que precisavam de um carro espaçoso sem abrir mão de economia. Essa flexibilidade foi um dos maiores trunfos da Belina. Conforme os anos passaram, a Ford entendeu que precisava evoluir o modelo. Em 1977, a Belina II chegou ao mercado. Essa nova geração trouxe melhorias significativas. O design ficou mais moderno e o motor foi aprimorado, entregando melhor desempenho. Além disso, ela passou a contar com mais opções de acabamento, o que agradou tanto os consumidores que buscavam algo mais básico, quanto aqueles que queriam um toque de sofisticação. E foi nessa época que a Belina começou a se destacar como um carro de família definitivo. Nos anos 80, com a chegada da Belina III, a Ford mais uma vez mostrou que sabia ouvir o mercado. Agora, a perua oferecia ainda mais conforto e tecnologia. Ela foi uma das primeiras a adotar o motor a álcool, uma inovação importante naquele período em que o Brasil investia pesado no pró-álcool. A Belina conseguiu se manter relevante por décadas porque nunca se acomodou. A Ford sabia que o mercado era competitivo e que precisava entregar algo que fosse mais do que apenas um carro. A Belina era uma experiência. No entanto, nenhum reinado dura para sempre. E, nos anos 90, a Belina começou a enfrentar desafios que não podia superar. O mercado automotivo estava mudando rapidamente. Novos modelos começaram a surgir, oferecendo mais conforto, tecnologia e eficiência. E, embora a Belina fosse querida, ela já não conseguia acompanhar o ritmo. SUVs e minivans começaram a ganhar espaço, oferecendo ainda mais versatilidade. Ao mesmo tempo, a Ford começou a enfrentar dificuldades para manter os custos de produção competitivos. Além disso, o consumidor também havia mudado. As famílias já não eram tão grandes, e a demanda por carros espaçosos começou a diminuir. As pessoas queriam veículos menores, mais econômicos e com designs mais modernos. E, por mais que a Belina tentasse se atualizar, ela carregava o peso de ser um carro de outra época. Era como uma lenda que já tinha cumprido sua missão. Em 1991, a Ford tomou a difícil decisão de encerrar a produção da Belina. Foi o fim de uma era, mas não o fim da sua história. Porque, mesmo depois de sair de linha, a Belina continuou viva na memória das pessoas. Até hoje,
Você encontra apaixonados que restauram esses carros com cuidado e carinho, mantendo viva a essência de um modelo que marcou uma geração. É o tipo de carro que desperta nostalgia, que faz as pessoas sorrirem ao lembrar dos momentos vividos ao volante. A Belina não foi apenas um carro. Ela foi um símbolo de um Brasil que estava crescendo, evoluindo e buscando um futuro melhor. Foi um veículo que uniu famílias, que ajudou a construir histórias e que deixou um legado que vai muito além do asfalto. E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois, ela ainda seja lembrada com tanto carinho. Se há algo que a história da Belina nos ensina, é que um carro pode ser muito mais do que apenas um meio de transporte. Ele pode ser um reflexo da sua época, uma solução para as necessidades de um momento específico. E, quando ele faz isso com excelência, ele não é esquecido. A Belina foi exatamente isso. Ela marcou uma era porque soube entender o que as pessoas precisavam. E, mesmo quando saiu de cena, o impacto que ela deixou ainda pode ser sentido. Isso é o que faz de um carro uma verdadeira lenda. Se você já teve uma Belina, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Agradeço por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para conferir mais conteúdos como este. E se preferir, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, quem sabe a história do carro que você ama já está aqui.